Hoje eu quero começar uma série de mensagens. Já há algum tempo eu tenho me preparado para isso. Foi o momento desse ano onde o Senhor me confrontou. Eu fui muito edificado por esse confronto do Senhor. E ali o Senhor tratou comigo algumas coisas no meu coração. Porém, eu quero compartilhar essa série de mensagens justamente porque o Senhor falou muito comigo, ministrou minha vida sobre orgulho. E toda vez que o Senhor ministra algo no meu coração, eu tenho uma tendência a me aprofundar no assunto. Então, acabei lendo muita coisa, estudando muita coisa, pesquisando bastante coisa. E eu creio que a igreja vai ser muito edificada com isso. O tema dessa série é a batalha do ego. Está muito alto para mim aqui, está estranho, tá? O tema da série é a batalha do ego. Eu quero falar sobre isso. Sobre o ego. Quero ministrar a igreja e mostrar como isso tem nos atrapalhado. Um dos textos para mim mais assustadores que tem nas Escrituras é que diz que Deus resiste ao soberbo. Um Deus de amor, de graça, de misericórdia, que deu Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse Deus, nas suas Escrituras, ele deixa claro: eu resisto ao soberbo, mas dou graça ao humilde, mas ele resiste. É como se Deus falasse: não chegue perto. Eu não te quero. Não, você não tem condições. E eu confesso a você que no meio disso me senti apavorado quando eu entendi que, como se Deus estivesse dizendo: não. Eu não sei você, mas isso me apavora. E o tema de hoje quero falar sobre a mãe de todos os pecados. Quero falar sobre justiça própria. Que aí quando você fala sobre justiça própria, é como se fosse um guarda-chuva. E debaixo desse guarda-chuva, você vai encontrar um monte de coisa. Entre eles o orgulho. E eu quero ler o texto de Lucas capítulo 18. Abre comigo lá. Lucas 18. Versículo 9. Perdão. Jesus conta uma parábola do fariseu e do publicano. O fariseu era o religioso da época. Na verdade, o fariseu ele era a elite dos religiosos da época. Os fariseus é aqueles que se achavam melhores, mais santos do que os demais. E quem são os publicanos? Os publicanos eram normalmente judeus que se tornavam cobradores de impostos. Então, eles não eram pessoas muito bem vistas. A sociedade judaica não aceitava muito. O judeu era como se ele fosse um traíra, né? Na nossa linguagem. Então ele já era colocado como uma subcategoria no meio do povo judeu. Não sei se você já assistiu The Chosen, mas Mateus era um publicano. E você percebe na série ali o quanto ele é maltratado por conta justamente disso, né? A série ela relata isso. Que o publicano ele era tido como um traíra, um X9. E aí Jesus traz uma parábola. No versículo 9 ele diz assim: alguns que confiam em sua própria justiça e desprezam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Era um fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo:
Deus, olha a oração do fariseu. Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância e ele nem ousava olhar para o céu, mas batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Eu lhes digo, este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? Som. Eu não sou de fazer isso, mas... então estou entendendo. Está sem retorno. Jesus, nós precisamos de um som novo. Semana que vem eu falo com a igreja sobre isso. Estamos em oração. Nós vamos ter que comprar não tem jeito. Mas vamos lá. Nós vivemos em uma geração, hoje principalmente, que valoriza a aparência, o desempenho e o reconhecimento. Hoje, eu chamo esse de tripé do ego. Né? Viver em torno de aparência, é o combustível das pessoas hoje. Viver em torno de aparência, de desempenho, ou seja, eu quero mostrar uma imagem, eu quero passar uma imagem, mesmo que não seja uma realidade, mas que as pessoas me enxerguem dessa forma. Isso é um conceito principalmente plantado por Maquiavel em seu livro. E muitos querem viver à base do desempenho. Então, só é uma pessoa de sucesso se ela tem um desempenho que justifique isso. Isso é muito claro no que diz respeito às mídias sociais. Hoje eu vou falar bastante sobre isso, porque não tem como. Então, exemplo, quando você olha lá, e eu vou lá pesquisar o Instagram, aí eu vejo lá, sei lá, o pastor Edmar, né? Que é um homem culto, inteligente, conhecedor das escrituras, tem uma experiência, né? É um homem de família, bem casado, homem de Deus, honesto, correto. Mas aí o Instagram dele tem 1.200 seguidores. Aí quando você olha, você nem dá crédito para ele. Você fala, você não dá crédito. Por quê? Porque só 1.200 seguidores. Mas aí você olha o Instagram do outro. O cara com a vida toda enrolada, terceiro casamento, não conhece nada de Bíblia. O cara faz meditação com o café de Deus Pai lá. Não tem profundidade bíblica nenhuma, nunca estudou nada. Nunca nem leu um livro sequer. Reproduz exatamente o que os outros falam. Safado, sem vergonha, pilantra. Não tem experiência nenhuma no ministério pastoral. É pastor de internet. Mas tem 150 mil seguidores. O que normalmente as pessoas fazem? Vão atrás dele. Por quê? Porque é o desempenho. Porque as pessoas dão muito mais valor hoje para o carisma do que para o caráter. Então o tripé é justamente isso, é viver de aparência, de desempenho e de reconhecimento. Ou seja, o tempo todo eu funciono à base do reconhecimento. Claro que reconhecimento é importante, sim, mas viver em função disso é muito perigoso, é desastroso. Por que as pessoas estão ofendidas, machucadas, tristes, chateadas, não tem raiz com nada e com ninguém? Porque simplesmente buscam o reconhecimento. O combustível dela é o reconhecimento. Se ela não for reconhecida, ela também pula fora. E é o tempo todo assim. Então, diante de Deus, nós precisamos entender que a performance não conta.
Nós vivemos uma geração muito performática, ou seja, é muita performance, é muita aparência e pouquíssima realidade. Quando não nenhuma. E o que diante de Deus a performance não resolve nada. O que nós vimos aqui é a história justamente de um fariseu. O fariseu, ele representa isso. Ele representa a religião da performance, da aceitação. Então eu vou lá, eu oro, eu faço uma oração bonita, eu faço uma oração imponente, eu faço uma oração arrogante, e muitos aplaudem. Por quê? Porque é a performance. E acho que a performance vai ser aceita diante de Deus. A sociedade pode aceitar performance, mas diante de Deus não vale nada. O que vale é o arrependimento. O que vale é um coração quebrantado. Eu resisto ao orgulhoso, ao soberbo, mas dou graça ao humilde. É assim que as Escrituras tratam. Então Jesus conta essa parábola justamente para falar daqueles que confiavam na sua própria justiça, ou na justiça própria. E acabam desprezando os outros, porque a justiça própria é a mãe de todos os pecados. Se nós entendermos sobre justiça própria e nos arrependermos disso e vigiarmos constantemente, porque de tempos em tempos a gente pode cair na justiça própria. E a justiça própria é tão séria que no livro de Gálatas fala que só é possível cair da graça se você cair na justiça própria. Olha que coisa. E essa conexão, ela é inevitável, porque é o tipo de gente que acredita ser o bom o suficiente diante de Deus. A pessoa tomada de justiça própria, ela se acha merecedora. Porque o que é a justiça própria? A justiça própria é o esforço humano de tentar alcançar o favor de Deus por meio de méritos pessoais. Vou repetir. A definição de justiça própria é o esforço humano de tentar conquistar mérito, né? Ou alcançar favor de Deus pelo mérito próprio. Então eu oro muito, eu jejuo muito, eu sou correto, eu sou honesto, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. E essa foi a expressão da oração do fariseu. Olha, eu faço isso, olha, eu faço aquilo, porque eu oro, porque eu sou melhor do que o outro, porque eu sou melhor do que isso, porque eu sou uma pessoa correta. E essa parábola nada mais é do que um espelho. E que Deus quer que nós olhemos para ela, para que ela possa refletir em nós e revelar de fato o nosso coração. Porque podemos ser como esse fariseu, estarmos orando, estarmos vivendo uma vida, mas completamente distante da vontade de Deus. Sabe? Primeira coisa que eu aprendo é sobre o fariseu. É a oração da autoexaltação. O fariseu era um religioso exemplar da época. Conhecia a lei, jejuava, dava o dízimo, frequentava a igreja. Ou seja, ele vivia uma vida conforme a regra pedia. Mas era a aparência, porque o coração dele era arrogante. O coração dele era orgulhoso, e é muito perigoso isso. Porque muitas vezes nós nos tornamos esse fariseu. Nós estamos há tanto tempo orando, fazendo isso, aquilo, que a gente começa a se comparar e achar que nós somos melhores do que fulano, ciclano. Isso é orgulho, isso é arrogância, isso é soberba. Às vezes no íntimo, nós somos essa pessoa, porque perceba que ele está fazendo uma comparação e dizendo, olha, eu dou isso e por causa disso eu mereço, Senhor, mas não sou como ele, porque ele não merece. E quantas vezes nós não caímos na justiça própria, e nós às vezes por conta disso a gente fala isso para Deus, Deus, eu mereço, e quando não acontece algo conosco, a gente pergunta, por que eu estou passando por isso? Eu merecia ser abençoado, eu merecia ser liberto, eu merecia estar casado, eu merecia ser feliz, por que o outro? Por isso que a gente tem muita dificuldade quando o outro é abençoado. Um grande teste para saber se a justiça própria toma conta do meu coração é quando alguém próximo de mim é abençoado e eu não sou.
Porque a inveja, porque a justiça própria, ela se manifesta de várias formas. Orgulho, inveja, ciúmes. Você já viu como as pessoas... Exemplo. Isso acontece muito, principalmente... mulheres são mais tendenciosas a isso. Por causa da comparação. Chega uma mulher bonita no ambiente. Dificilmente você vai encontrar alguém que fala assim, essa moça é bonita mesmo. Normalmente olha lá, cabelo é falso. Olha lá, esse aqui, sapato é feio pra caramba. Mal vestida, olha lá, ó, cebosa. Você entende? O que está por trás desse tipo de comentário? Inveja. Ou a gente admite e se arrepende, ou a gente vai passar a vida sendo invejoso. Porque muitas críticas nossas nada mais é do que inveja. Nós temos que tomar cuidado. A justiça própria, ela está camuflada ali, né? E Jesus revela o problema, porque ele orava consigo mesmo. Ele não conversava com Deus, ele fazia um monólogo de auto-admiração. A oração dele, se ele fosse orar o Pai Nosso, como ele oraria? Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o meu reino, e seja feita a minha vontade. Assim no céu como na terra. É assim que nós somos. Quando nós estamos tomados de justiça própria, a nossa vida é em torno do nosso eu, é do nosso ego. Aí a gente passa a ser como esse fariseu, tomado de justiça própria, e nos achamos melhores do que alguém. Exemplo, quando algo de ruim acontece na nossa vida, quem é tomado de justiça própria, o que faz? Eu não mereço. Poxa vida, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão legal, por que eu tenho que passar por isso? Se eu fosse um bandido, um vagabundo, se eu fosse um pilantra, olha, é exatamente a mesma oração. Olha, eu sou bom, esse aí não é, ele merece coisa ruim, mas eu não. É exatamente a tradução da oração que a gente acabou de ver. Quem está entendendo, diga amém. A justiça própria faz isso conosco. Você quer ver? Olha como se manifesta a justiça própria. Às vezes a gente está assistindo um filme, e normalmente, o filme é assim, tem o mocinho e o bandido. Normalmente o mocinho apanha, se ferra. Aí no final, se o filme, ele não normalmente, no final, o mocinho vira o jogo e ganha. Aí quando o mocinho começa a ter vitória e o bandido começa a perder, aí o que você fala? É isso mesmo, ele tem que perder, porque ele merece perder. A gente não pensa assim? Isso é justiça própria. A gente é tão tomado de justiça própria que a gente não entende e como ela permeia o nosso dia a dia. Quando você assiste televisão e coloca lá fulano, pilantra, o cara era isso e aquilo, aí o cara fugiu da polícia, morreu. Normalmente o que a gente fala? Vamos ser sinceros. Bem que mereceu. Bem que mereceu. Porque na sua cabeça é o seguinte, você é melhor do que ele, porque ele roubou e você não, então ele merece morrer. A Bíblia diz que Deus não se alegra com a morte das pessoas. Por que eu me alegro? A justiça própria é um perigo. Por isso que ela é a mãe de todos os pecados. Porque é possível falar com Deus, mas orar a si mesmo. O fariseu dizia Deus, mas o foco da sua oração era ele mesmo. Em uma curta oração ele repetiu o eu 5 vezes. Quantas vezes, às vezes eu atendo pessoas, e às vezes eu me lembro de já ter feito isso em alguns atendimentos. A pessoa vem e ela fala a história, conta a situação, e eu normalmente fico prestando atenção, lógico. E eu já tive vezes que eu falei assim para a pessoa, olha, existe um problema em tudo isso.
E qual é o problema, pastor? O problema é que eu ouvi tanto eu nessa história que eu não tenho que resolver. A gente vai ter que tratar isso aí. Pode ver, lida com um casal. Casal em crise. Casal em crise faz isso. Eles começam a discutir na sua frente e cada um começa a querer justificar a situação. E aí ele começa, não, porque eu, ou ela, ou eu, ou ele. Mas é o tempo todo isso. É como esse fariseu. Porque eu jejuo. Briga de casal é assim, né? Porque eu fiz comida. Porque eu trabalho. Porque eu faço isso. Porque eu aqui... Fica difícil. Porque se acha tão especial. Como negar alguma coisa para alguém tão especial, lindo, maravilhoso como você? E quando não acontece do jeito que nós queremos, como que a gente fica? Ofendido. Chateado, bravo. Porque eu sou merecedor. Como que eu não sou abençoado? Quem está entendendo, diga amém. Sua paixão era pelo seu próprio plano e não pela vontade de Deus. E o pior, ele se comparava. Esse é o perigo da justiça própria. A justiça própria sempre vai gerar comparação. Deixa eu falar uma coisa, eu espero que você ouça o pastor nessa manhã. Parte do seu desânimo, parte da sua depressão, parte das suas crises de ansiedade, parte desses sentimentos que está dentro de você, de querer desistir, abandonar, de dizer que a vida não presta, que eu vou embora, parte disso é fruto de você o tempo todo estar se comparando. Perceba um mecanismo, anota e perceba. Qual é o seu sentimento depois de 20, 30 minutos olhando a internet? Reflita sobre isso. Comparação o tempo todo. Comparação o tempo todo. Preste atenção e eu vou te dar uma dica. Parte de pessoas que estão aqui. Eu estou falando isso porque eu também sou isso, tá? Eu sou ser humano e luto contra a justiça própria. E quando eu percebo que eu não estou bem, uma das coisas que eu faço é eu não vejo internet. Porque se eu ver, eu vou me comparar. É uma desgraça isso na minha vida. Isso é um perigo. Eu tenho que me policiar, por quê? Porque às vezes eu trabalho, me dedico, você vem, faz o culto, às vezes o culto não foi do jeito que queria, o povo não veio do jeito que eu gostaria que fosse, não aconteceu do jeito que fosse, aí você fala, meu Deus, que coisa difícil, aí eu já estou mal, porque pastor é assim, ele quer ver, aí você chega em casa, você abre coisa, aí o que vai? Pastor segue a igreja lá arrebentando, cheia, não sei o quê, e evento, e você ali ralando com o povo, a dificuldade, e vai, e o povo postando que a igreja, e que está não sei aonde, fala, meu Deus do céu, eu não consigo sair daqui para ir para Morungaba, é nego nos Estados Unidos, é em Jerusalém, eu não consigo nem ir no centro da cidade direito para comprar alguma coisa, é uma luta, entendeu? E aí você fala assim, meu Deus, eu sou um péssimo pastor, porque se eu fosse um bom pastor, eu teria isso também. Comparação. E quantas vezes você não está fazendo isso e permitindo ficar doente? A justiça própria faz isso. Ele se comparava com outros para se sentir melhor. E esse tipo de comparação é o combustível da justiça própria. Porque de duas uma, ou você se compara para se sentir melhor, ou você se compara e se sente pior. E o problema é que toda pessoa que cai nisso, ela nunca é grata. Rapaz, tem casamento que vive assim, comparando. Olha lá a mulher do outro, olha o que a mulher do outro faz, você não faz. Rapaz, vou falar uma coisa, a grama do vizinho não é mais verde. Você quer acabar com o teu casamento? Compara. Compara teu marido com alguém. Compara a tua esposa. Lá, fala para ela, ó como ela é legal. Vai.
Não faça isso. Isso é um assassinato do seu casamento. Entendeu? Não se compara. Deixa eu falar uma coisa. Existe uma coisa, parece... Todo mundo sabe, mas não admite. Existe uma coisa na internet chamada filtro. Filtro. No filtro todo mundo fica bonito, a pele é linda, o cabelo é bonito. No filtro tudo funciona, tudo é belo. Aí você fica olhando a pessoa no filtro. Aí você vai, caso você está, né, in natura. Tome cuidado. Sabe? Relacionamentos baseados em satisfação do ego não prosperam. Então nós temos que tomar cuidado com a justiça própria. Alguns sinais de justiça própria. Orgulho e soberba. Ou seja, aquele tipo de gente que fala, eu fui, eu que fiz, com a minha força, com a minha habilidade, então eu mereço. Orgulho, soberba. Exigências e cobranças. Como eu sou uma boa pessoa, eu exijo que todo mundo seja bom comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Que eu aprendi, para mim foi transformador esse conceito. Existe o mundo ideal e o mundo real. No mundo ideal tudo é lindo, tudo é maravilhoso. No mundo real não é bem assim. O mundo ideal é o que eu gostaria de viver, mas o mundo real é o que eu vivo. No mundo ideal, todo mundo é correto, todo mundo é justo, todo mundo é perfeito, todo mundo é sincero, todo mundo é educado, todo mundo é santo. No mundo real, não é isso que acontece. Nós precisamos entender isso. Ai, mas eu sou a pessoa correta, eu sou justo, eu não falo. Por que as pessoas fazem isso? Porque você está no mundo real. Mas olha, eu procuro ser direito, eu faço as coisas tudo direitinho, eu não faço isso, eu não sou mal educado com ninguém. Por que as pessoas são comigo? Porque é o mundo real. Ah, mas então eu vou ser? Não. Porque a natureza dos outros não pode mudar a sua natureza. A sua identidade é o que você é. E ela não pode ser mexida ou transformada por causa do outro. Escorpião dá veneno. Flor dá perfume. Qual a sua natureza? Ah, mas eu fui envenenado. Mas eu tinha um antídoto chamado Jesus Cristo. Mas o fato de eu ter envenenado não quer dizer que eu saia envenenando. Porque na minha natureza, ela não tem veneno. Quem está entendendo, diga amém. Reclamação e murmuração. Eu sou bom, eu não mereço passar por isso, eu sou maravilhoso. Onde já se viu, eu sofro demais, é muita luta, é muita dificuldade. Aonde já se viu, parece que as coisas só acontecem comigo. Você acha mesmo? Você se acha tão bom, tão maravilhoso, que você acha que só você tem problema. Levanta a mão direita. Levanta a mão esquerda. Levanta as duas agora. Que bom. O que significa isso? Que você tem 2 braços e 2 mãos. Tem gente que tem menos do que isso. Está reclamando do quê? Você comeu hoje, sim ou não? E se não comeu foi por opção e não por falta de opção. Você está aqui na igreja, amém? Prédio confortável, cadeira estofada, arzinho, né? Seu filho está lá sendo cuidado, sendo ministrado, ok? Tem lugar que se isso acontecer é morte. E você está reclamando da vida. Entendeu? E você acha que você não merece sofrer porque você é tão maravilhoso, tão perfeito. É a florzinha do papai que não pode ter problema. Justiça própria. Ingratidão. Ou seja, não recebi o que mereço. Porque as pessoas têm obrigação de me dar. Deixa eu te falar. Esquece isso. Para de ficar com boleto. Você sabe que o problema da justiça própria
é que normalmente pessoas ofendidas, pessoas machucadas, que acha que todo mundo erra com ela, deixa eu te falar uma coisa, o problema é que você é tomado de justiça própria, então você acha que as pessoas não podem errar, e quando erra, não tem perdão, porque as pessoas não podem errar. Você não erra com ninguém, não. Você nunca fez nada de errado para ninguém, você foi sempre lindo, perfeito, maravilhoso, santo. Você nunca falou difícil com alguém, você nunca foi duro com alguém, você nunca foi desonesto com alguém, você nunca fez alguma injustiça com alguém, você nunca mentiu, você nunca falou algo, você nunca caluniou ninguém. Será que não? Não, pastor, eu nunca fiz. Ótimo, que bom. Vou falar o que eu falo para minhas filhas quando ela vem com nota da escola. Vocês não fazem mais do que obrigação. Não há mérito. Não há mérito na nossa bondade. Porque a partir do momento que eu achar que eu tenho mérito, só porque eu sou bom, porque eu pago minhas contas, porque eu não dou tapa na orelha da minha mulher, porque eu sou uma pessoa honesta, correta, justa, se isso é mérito, onde é o mérito? Isso é obrigação de nós. Isso faz parte, se eu tenho a natureza de Cristo, automaticamente eu vou revelar essa natureza. E nem precisa de muito esforço. Qual que é um sinal de justiça própria? Não aceita a exortação. Todos estão errados, portanto ninguém tem autoridade para me confrontar. Ninguém fala na minha vida. Onde já se viu? Então, ninguém é bom o suficiente. Você está dizendo, ninguém é bom o suficiente para falar na minha vida. Eu fico pensando, eu tenho dó de quem não tem ninguém para falar na vida dele. E se você não tem isso, você está lascado, meu querido. Vai por mim. Como é bom ter pessoas que possam falar, que possam puxar a sua orelha. Eu costumo dizer que, primeiro, vamos pensar a nível de igreja. Eu ouvi uma frase que eu gostei muito há muitos anos atrás, que o pastor é a mão leve de Deus. O pastor é a mão leve. E também eu ouvi uma frase que eu gostei muito e eu acho que faz muito sentido. O pior dia da sua vida, estou falando para crente. Sabe qual é o pior dia da vida de um crente, de uma ovelha? O dia que o pastor desiste dela. Pastor, mas isso pode acontecer? Acontece. Inclusive, eu já desisti de gente. Tem gente que fala, não, só Deus. Se Paulo já mandou para Satanás, por que eu tenho que ficar também aguentando? Porque tem gente que não é que o pastor desiste, no sentido de, o pastor não quer saber de ovelha. A pessoa não quer. Não quer. Ela simplesmente não quer. O que você fala, o que você ensina, o que você faz, não tem efeito nenhum na vida dela. Não adianta você chegar e falar. E se falar, fica ofendido. Quantas vezes nós já passamos por isso como pastores? Você fala, mas você fala em amor, mas você fala para o bem da pessoa, irmão, está errando. Pastor, mas tem que falar em amor. Mas o que você quer que eu faça? Coloca no colo e dá Todd? Irmão, está errado o que você está fazendo, o caminho que você está entrando está errado, o que você está fazendo está errado, irmão. E atenta, porque você vai quebrar a cara. O pastor foi duro comigo. Duro, foi a melhor coisa que aconteceu na tua vida, você não enxergou. Quantos eu vi nesses anos todos, irmão, já estou há 20 talagada pastoreando, vi muita gente quebrar a cara, porque eu cheguei e falei, pastor Edmar, pastora Solane, minha esposa, quem for, irmão, não vai por isso, você vai quebrar a cara, irmão, ouve, por favor, ouve. Não quero ouvir, você não serve para nada, você não presta, vou sair da igreja, vai, quebra a cara. Está ralando o peito até hoje. Arrebentou a vida. Por quê? Porque não ouve. Sabe qual é o maior arrependimento da maioria das pessoas? E muitos vão concordar aqui comigo. Muitos vão concordar. Pode ser uma concordância silenciosa, mas você no fundo vai concordar. O maior arrependimento de muitos adultos é: eu deveria ter ouvido a minha mãe e meu pai. Se eu tivesse ouvido minha mãe e meu pai, não estava sofrendo, não tinha aguentado até hoje que eu aguentei. Minha vida seria diferente. Essa é a conclusão da maioria dos adultos que estão com a vida arrebentada. Eles podem não admitir,
Mas na verdade admite lá no fundo: se eu tivesse ouvido minha mãe e meu pai, ou quem me dera autoridade, hoje eu não estava aqui, eu estaria muito melhor, eu seria muito melhor, eu estaria numa condição muito melhor, mas porque eu não ouvi. Porque é tomar de justiça própria. Amargura e ressentimento. Por quê? Porque é o tipo de gente tomada de justiça própria, ela exige justiça de quem erra com você. Irmão, a coisa mais necessária, e é difícil, porque as pessoas erram com a gente. Eu vou falar como pastor. Já tomei muita bolada nas costas, já fui traído, já me decepcionei, caluniado. Irmão, é uma loucura e é um problema para o nosso coração isso. Porque a nossa vontade é Deus por fogo, sabe? Faz alguma coisa, não pode sair impune. Você fica com um coração tão azedo, que você fala: olha Deus, é por isso que eu não sou Deus, porque se fosse Deus já tinha matado, já tinha feito alguma coisa. Estou sendo sincero. Se eu falar para vocês que isso não passa no meu coração, é mentira. Passa. Mas aí você tem que pôr a cabeça no lugar e falar: Deus, tem misericórdia de mim, de quem... O que Jesus falou na cruz: olha, para os seus agressores, eles não sabem o que fazem. Ah, pastor, mas sabe o que faz. Tudo bem, pode fazer consciente, mas a justiça é do Senhor, não é minha. É o Senhor, não eu. Não cabe a mim exercer justiça. Cabe ao Senhor, e eu preciso confiar nele. Agora, se eu exigir justiça de quem erra comigo, o tempo todo eu vou ficar amargurado, eu fico doente. Isso é doença. O maior problema de alma para mim nos dias de hoje é a amargura, é ofensa. E se nós não tratarmos com isso, a gente sofre. Esse é o problema do fariseu. Agora, o publicano, por sua vez, que era um cobrador de impostos e colocado como um pecador. É interessante que o fariseu, ele era aparentemente o homem santo e correto. E o publicano é o cara que estava errado mesmo. E qual a oração do publicano? Ele nem levanta a cabeça, ele fica de longe, batendo no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Sabe? É o grito de quem sabe que nada tem a oferecer e apenas pedir. O fariseu arrogante, ele achava que as suas boas obras era algo para oferecer diante de Deus. Olha Deus, olha aqui, olha o que eu faço, ó. Olha aqui, ó, como eu sou bom, eu jejuo, eu oro, eu leio Bíblia, eu sou correto, não falo palavrão, eu dou o dízimo, eu prego, eu lidero célula. E aí o que acontece? A gente chega com um boleto. O problema é o boleto, irmão. Repita comigo: o problema é o boleto. O problema é o boleto, não é o boleto que você tem que pagar amanhã lá do banco. Não, esse também é um problema sério. Todo mundo tem. E é o que eu estou falando. Mundo ideal e mundo real. Mundo ideal a gente não tem boleto. Mundo real tem um monte de boleto. Né? Bora que a vida é assim. Mas estou falando de forma no que diz respeito à mensagem. O problema é que a gente vive com boleto de cobrança. A gente chega para Deus e fala: ó, Deus, está aqui, ó. Olha o que eu fiz. Olha o que eu faço. Olha como eu sou bom. Olha como eu sou isso. Olha como eu sou aquilo. Ou a gente faz isso nos nossos relacionamentos. Olha, pastor Edmar, faz quase 20 anos que eu te aguento. Faz quase 20 anos isso. Aí eu começo, conto a história, falo o que eu fiz, o que eu achei que eu fiz, o que eu não fiz, o que ele fez, deixou de fazer. Eu ponho tudo na mesa e falo: olha aqui, ó, agora você me deve. Poxa vida. Esse é o problema, a gente vive com boleto. Tem casais que é o tempo todo boleto. Já fica no bolso. É só a primeira oportunidade, já saca o boleto. Olha aqui, ó. Eu me mato. Por que isso? Porque eu cuido dos seus filhos. Porque eu aguentei 12 horas de dor de parto.
E isso e aquilo. E o cara fala, mas eu me mato, eu saio de casa, eu vou trabalhar, e eu faço isso, e eu me sacrifico, eu deixo de comprar as coisas para mim, para comprar para essas crianças, que foi você que fez, né? E isso e aquilo, e vamos lá, e onde já se viu, e é boleto para cá, é boleto para cá, é boleto para lá. Rapaz, não é à toa que o casamento está desgastado. Porque imagine, casamento sob demanda não dura, porque é o tempo todo cobrança, 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 cobrança. Não adianta, todo histórico acabou. Olha, porque você não fez. Irmão, eu estou falando porque eu sou expert nisso, irmão. Ovelha é o bichinho mais legal que tem na terra, mas vive com boleto atrás de pastor. Vive com boleto atrás de pastor, porque pastor... Amassei o boleto inteiro aqui. É interessante que esse publicano ele não se compara a ninguém, ele apenas reconhece que é um pecador. Ele foi liberto disso, seja liberto da comparação. Reconheça, olha, eu falho, eu peco, eu erro. Esse é o problema da gente. Aí que entra o orgulho, a gente não admite, o orgulhoso não admite, ele tem dificuldade para falar, eu errei. Você sabe que uma pessoa que tem mágoa de pai, né, muito ferida, é muito interessante porque tem gente que é tão ferida com o pai que ela não consegue falar pai, né? Quem já assistiu a Fantástica Fábrica de Chocolate, do Willy Wonka, tem esse problema no filme, né? E ele não consegue falar pai, né? Ele fica... E ele não consegue. Tem gente que é tão orgulhosa que ela não consegue falar, sabe o quê? Errei. Eu e meus papeizinhos. Tem gente que tem... O orgulho é tão grande que ele não consegue falar assim, ó... Eu errei. Ele não consegue. Ele justifica o tempo todo. Quando eu sei que eu estou tomado de justiça própria e cheio de orgulho no coração, porque eu tento justificar tudo. Eu justifico meus erros, eu justifico minhas atitudes. Ah, porque você não sabe a mãe que eu tive. Você não sabe de onde eu vim. Você não conhece a minha história. Você não sabe como eu tive uma pessoa abusiva. O tempo todo justificando. Mas não consegue admitir, olha, eu errei, me desculpa. Eu passei do ponto. Olha, eu fui grosso mesmo. Me perdoa. Me perdoa porque eu não foi legal. Eu nem imaginei que isso poderia ser, mas se não foi para você, eu entendo. E vamos lá, me desculpa. Parece fácil. No mundo ideal, todo mundo se perdoa. No mundo real, é uma dificuldade danada, porque o orgulho toma conta. A gente tem dificuldade, a gente se compara, a gente fica ali, nossa, mas, sabe, justificando o tempo todo. Eu errei. Não tem dificuldade. O orgulhoso não admite. Porque ele está tomado de justiça própria e ele acha. Por isso que é importante você entender o mecanismo que está por trás disso. O mecanismo é a justiça própria, por isso que eu falei, a justiça própria é a mãe de todos os pecados. Por quê? Porque ele acha que ele está certo, e porque ele acha que ele está certo, ele não vai admitir que errou. Então ele prefere levar a discussão, perder relacionamento, perder circunstância, do que admitir que há possibilidade sim, no meio disso tudo, que houve erros. Pastor, mas que tipo de erro? Deixa eu te falar uma coisa. Fazer o que é certo do jeito errado também é errado. Esse é o problema. Ah, mas eu não fiz errado. Você não fez errado, mas pode ser que você tenha feito do jeito errado. Fazer o que é certo do jeito errado é também errado. Exemplo. Jesus, a Bíblia conta assim, que Jesus falava e ele era cheio de graça e verdade. Ele falava só a verdade? Ele falava a verdade com graça. Pastor, mas eu falo a verdade. Mas você fala a verdade sem graça. Quem fala a verdade sem graça é um assassino de relacionamento. Tem que haver graça primeiro.
Por que as pessoas eram atraídas pelo que Jesus falava, mesmo que era duro o que ele falava? Porque havia graça. Tem gente que acha que somente falar a verdade já está bom. Não, eu falo mesmo, não tem problema. Então, isso é sincericídio. Entendeu? Não. Se não há graça, não fale a verdade. Eu vou mentir? Não, cala a boca. É melhor. A palavra branda acalma o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Irmão, esses dias eu estava ouvindo o Malafaia contar que pegaram lá o caderno de anotação dele. Eu falei assim, o Malafaia, que é o Malafaia que tem jato particular, ele anda com um caderninho de pregação, eu fico com meus papelzinhos por enquanto, até eu comprar um negócio. Agora, qual é o princípio do reino? Salmo 51, 17, diz assim, Salmo 51, 17, rapidamente, abre lá. Salmo 51, 17. Diz assim o texto. Quem abriu diz amém. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Qual que é o sacrifício agradável a Deus? Coração quebrantado, contrito. É exatamente a expressão do republicano. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador. Não sou digno. Não sou digno. Senhor, eu sei. Eu não mereço. Eu sei que eu não mereço, mas a minha confiança está na sua graça. Por isso que é graça. O princípio do reino é, quem se humilha será exaltado. Deus inverte a lógica humana. No reino, o trono é conquistado de joelhos, e a grandeza é medida pela humildade. O que é humildade? Os humildes herdarão o reino do céu. O conceito brasileiro é que humildade é pobreza, é simplicidade. Então quando a gente olha alguém, né, andando e nem chinelinho havaiana, mas de chinelinho mais simples, havaiana tá caro, né, a gente fala assim, nossa, essa pessoa é humildezinha, né, ela mora numa casa humilde, quer dizer, pobre. Não, isso não é humildade, isso é pobreza e não é problema algum. Não há erro na pobreza, nesse sentido, tá entendendo? Não me interprete errado. O pastor já fala que ser pobre é bom. Não, estou falando que é uma realidade. Pobreza existe, tem gente que... E depende muito também do conceito de pobreza, não é meu... Não vou filosofar sobre isso, e ponto. Mas eu estou falando que humildade é a capacidade de nós reconhecermos e nos enxergarmos de fato daquilo que nós somos perante Deus. Isso é humildade. Esse publicano foi humilde. O fariseu foi arrogante. Porque o fariseu ele tinha uma visão de si errada. Ele se achava bom, o suficiente para se tornar merecedor. Já o publicano, pelo contrário, ele não se achava digno, por isso que ele recebeu. Por isso que Paulo escreve, quando estou fraco, aí eu sou forte. O seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que fraqueza é essa? É a fraqueza da humildade. É a fraqueza de, olha, tá bom, eu reconheço que eu preciso. Há um tempo atrás, discutindo com uma pessoa, né, e eu falei para essa pessoa, falei, cara, deixa eu falar uma coisa, abaixa a guarda. Porque tem gente que você vai conversar com ela, está com a guarda alta o tempo todo, ou seja, ela não tem, ela não te dá acesso para certas situações na vida. Que a guarda é justamente isso, estou me protegendo. E tem gente que ela não é real, ela não é sincera, aí você não tem acesso às circunstâncias que você precisa ter, porque ela não quer admitir. Às vezes o teu casamento está indo para o buraco porque você não quer admitir que você é um mau marido,
esposa que é briguenta, que você como homem falha demais nas suas responsabilidades, não é o sacerdote da casa. Mas quem admite? Não quer admitir. Põe culpa em todo mundo, culpa os outros. Gente tomada de justiça própria, cheia de orgulho, tem sempre culpados, nunca ele ou ela. Culpa Deus e o mundo. Mal, tem gente que nem que, não todo mundo, mas tem gente que sai da igreja parece o Rambo. Eu chamo de ovelha Rambo. Pastor, por quê? Sai atirando em tudo. O que ele está dizendo? Todo mundo está errado. Eu sou bom demais, eu sou bom. Eu sou bom demais para essa igreja, eu vou até embora. Tem gente, irmão, tem um negócio que acontece, não é só em Itatiba não, mas em Itatiba tem um negócio que... tem gente que fala assim, eu vou para outra cidade, para uma igreja em outra cidade. Eu falo, meu Deus do céu, tem quase 300 igrejas na cidade de Itatiba. Será que não tem uma que você possa servir? Não, na cidade de Itatiba não tem igreja boa para mim. Eu tenho que ir para outra cidade. Meu Deus, mas você é muito bom. Vai para o céu direto. Ou abre uma igreja só para você e você. Você prega, você ouve, você dá oferta, você toma ceia, você dá ceia, você se ora, se basta. Eu sou bom o suficiente. Ninguém é bom. Eu não me submeto a ninguém. Nenhuma autoridade é boa o suficiente. Eu sou bom demais. Quanta arrogância. A salvação não é mérito, é misericórdia. Ninguém entra no céu dizendo, olha o que eu fiz, mas entra no céu dizendo, olha o que Cristo fez por mim. A verdadeira humildade é ver as coisas como elas são. O fariseu se via como grande, e não era. O publicano se viu como pecador, por isso Deus o exaltou. Eu quero sugerir algumas aplicações práticas. A banda sobe, por favor. Primeiro, examine o seu coração. Você tem orado como fariseu ou como publicano? Pastor, mas eu não posso admitir que eu sou bom. Espera aí. Você é bom. Você tem qualidades. Não tem problema. Tem coisa que nós somos melhores do que alguém, mas não quer dizer que eu sou o melhor do melhor. Presta atenção aqui em mim, rapidinho. O fato de eu ser bom não quer dizer que me torna melhor do que alguém. Exemplo. Aqui na banda. Eu posso, que não é o meu caso, no meu mundo ideal eu seria um bom cantor. No meu mundo ideal eu seria um bom cantor. No mundo real, eu sou um péssimo cantor. Na verdade, eu acho que eu nem na categoria de cantor eu entro. Eu acho que eu estou abaixo disso. Mas vamos supor que eu seja um bom cantor. A Ana, por sua vez, é mediana para baixo, que é o contrário. Ela é, só que é top. Aí, porque eu me acho bom, eu fico olhando para a Ana. Sabe nada. Eu sei. Eu faço melisma. Eu canto no contracanto. Aí ela erra do meu lado. Quando ela erra, o humilde fala assim, Ana, peraí, faz assim, porque eu tenho experiência e passo a experiência para ela. O arrogante fala assim, fica fazendo caras e bocas aqui. Tem músico que é fogo, né? Vocês já passaram por isso, vocês sabem disso, né? Mas o humilde vai falar assim, olha, eu sei, eu posso te ajudar. Faz isso. Ela, na humildade dela, vai falar assim, pô, legal, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve para mim. Ótimo. Vida que segue, está todo mundo feliz. Ok? Pare de se comparar. Deixa eu te falar uma coisa que foi transformador para a minha vida. O padrão não é o irmão do seu lado, não é o influencer da internet. O padrão é Cristo. Mas deixa eu te dar uma dica aqui de ouro. Essa dica aqui é de ouro. Você está recebendo ela de graça porque Deus é bom com você. Tem gente que paga e fica anos e não aprende isso. Então, pega essa dica que é boa. A
A comparação mais justa que você deve fazer na sua vida, e a única comparação que pode acontecer na tua vida, mais justa consigo mesmo, não é se comparando com os outros. Por quê? Porque os outros não viveram a mesma vida que você. Então eu não posso medir a minha vida comparada à dos outros, porque a história deles, a vida deles foi diferente da minha. Então a gente não vai viver as mesmas histórias. Eu não posso me comparar com o Elber. Eu e o Elber temos vidas completamente diferentes. Ele veio de uma vida, de um jeito, ele nasceu num lugar, ele teve um tipo de família. O Elber cresceu boa parte da vida dele literalmente dentro de igreja, né, Elber? Morando dentro de igreja. A igreja, lá no fundo tinha a casa do... E ele estava lá com a mãe dele, um monte de filho. Lá. Eu não vivi a vida do Elber. Então, eu não consigo me comparar, porque foram experiências, e essas experiências nos trouxeram aqui. Então, a comparação mais justa não é com o outro. Eu vi uma história sobre isso muito interessante, que o cara chegou para o amigo, e eu estou falando isso que é verdade, essa história que eu li, e falou para o cara assim, ele, avaliando a vida dele, ele falou assim, eu não estou bem, eu estou me sentindo muito triste, porque... Ele se comparando, ele falou, poxa, pessoas que estudaram comigo estão num patamar e eu não estou no mesmo patamar. Só que ele vivia bem, ele tinha uma boa vida, ele tinha uma estabilidade, tinha uma carreira, tinha recursos. Só que ele falando nessa comparação, ele falou, poxa, tem pessoas comigo que estudaram comigo que estão em outro nível e eu ainda estou nesse nível. Aí o ouvinte fala assim, mas quem que estudou com você que está num outro nível? Aí ele falou, é o Elon Musk. Aí o cara falou, peraí, você está se comparando ao Elon Musk? Você está bem. Ah, mas o Elon Musk é o Elon Musk, você não é o Elon Musk. Você entende? Quem está entendendo, diga amém. Então, a dica de ouro, guarda aí, se você não ouviu nada até agora, isso aqui pode te ajudar muito. A comparação mais justa que você pode fazer na tua vida, não é com ninguém ao seu lado, é com você mesmo. Aonde eu estava há tanto tempo atrás e como eu estou hoje? Essa é a única comparação justa que você pode fazer. Quem eu era há 5 anos atrás? Como eu estava? Qual era a minha condição? Se você está conosco aqui na comunidade Teleios, eu tenho certeza absoluta que a tua vida está melhor do que antes. Não por causa da comunidade Teleios, mas pelo Deus que nós servimos, que é Jesus Cristo. Não se compare. Reconheça a sua dependência da graça. Tudo que somos, tudo que temos é fruto da misericórdia divina. Pela graça. E humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se. Quem se prostra diante de Deus, não se curva diante das circunstâncias. Fique de pé. Quero orar por você.